Graça e paz, amados irmãos, graças a Deus, mais uma vez nós estamos reunidos, nos nossos lares para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus, no que nós sempre oramos ao Senhor para que este conteúdo, este momento possa gerar um crescimento no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Nós acreditamos piamente que este crescimento ele só virá por meio da oração, do jejum e da palavra de Deus, e a palavra de Deus, claro, sendo lida, estudada e aplicada nos nossos corações. Nós vamos orar ao nosso Senhor, então, pedindo para que Ele nos direcione, então, em mais um estudo bíblico, baseado aqui em Mateus capítulo 13, e hoje em apenas um versículo, o versículo número 33, a parábola do fermento. Oremos, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, louvar o teu nome, por mais este dia nas nossas vidas, esta quarta-feira doutrinária, no que nós pedimos que tu possas nos orientar, nos direcionar e que o teu Espírito Santo esteja falando conosco por meio da tua palavra. Gera em nós o crescimento que procede de ti. No nome de Jesus. Amém. Então a palavra diz, irmãos, em Mateus capítulo 13, e eu convido você a abrir então a sua Bíblia nesse texto, Mateus 13 e o versículo de número 33, a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola, porque Jesus, desde ali o princípio do capítulo 13, que ele vem contando algumas parábolas. Então, ele contou mais uma. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ok, irmãos? Bem, irmãos, antes de tudo, a primeira observação que eu preciso fazer aqui é que é mais indicado que o estudo desta parábola, a parábola do fermento, ela seja sempre visto ali, sempre observada em conjunto com a parábola anterior que Jesus contara, que no caso aqui é a parábola do grão de mostarda que nós vimos na semana passada, no versículo 31 e no versículo de número 32, que basicamente fala de um grão de mostarda, uma pequenina semente, que um homem tomou, ele plantou ali no campo e ele declara que é a menor de todas as sementes, mas que quando ela cresce ali, ela se torna a maior do que as hortaliças e se faz como uma árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se ali nos seus ramos. Então, é mais indicado que nós observemos, ao estudarmos a parábola do fermento, também a parábola anterior. E por que isso, irmãos? Porque a parábola do grão de mostarda, ela se refere a um crescimento exterior do reino do céu. Isso fica muito claro, A ideia de uma árvore crescendo, a ideia de uma semente, uma ideia de uma árvore crescendo e a ideia dos pássaros virem e se aninharem nesta árvore. Já a parábola do fermento é como se fosse um contraponto, um complemento, se refere ali ao crescimento interior do reino. A parábola do grão de mostarda é um crescimento exterior do reino do céu e a parábola do fermento se refere a um crescimento interior do reino dos céus. Em outras palavras, a parábola do grão de mostarda, ela foca na expansão aparente do reino, naquilo que se vê, naquilo que se enxerga. Enquanto que a parábola do fermento, ela focaliza a atenção no poder interior do reino, que de forma lógica exerce então uma influência sobre tudo, exatamente também uma influência sobre o crescimento ali, essa influência exterior do grão de mostarda. Vale aqui também uma observação, que é a ideia do levedar, que se encontra aqui no texto, quando diz que até ficar tudo, então, levedado, com o uso aqui do fermento, ali na farinha. Então, levedar é o mesmo que fermentar, que aqui é uma palavra que é muito mais conhecida de todos nós, principalmente ali dos cozinheiros, daqueles que se propõem a fazer pão, fazer bolo, então que usam ali o fermento. No caso aqui, irmãos, é basicamente a mesma coisa, Era ali uma substância
que era acrescentada, no caso, aqui a massa de farinha, né, ou a líquidos para provocar esta fermentação. Então, por vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, o fermento, ela é uma influência negativa dentro do reino. Então, por vezes, quando a palavra de Deus usa ali, né, o símbolo do fermento, da levedura, né, diz respeito a um aspecto negativo, né? Então, um pouco de fermento põe a perder toda a massa. Então, nós entendemos ali que seria uma ação negativa de um indivíduo que acaba meio que complicando todas as coisas e para todos. É a ideia da laranja podre que põe a perder todo o cesto, né? Então, a Bíblia geralmente, quando fala de fermento, traz um aspecto ali negativo. O fermento, então, é muitas vezes ali no texto sagrado um símbolo de mal, né? Ali nas Escrituras, mas isso não se aplica aqui nessa passagem específica. Por que não se aplica aqui? Porque isso torceria, né, de certo modo, o verdadeiro ensino de Jesus aqui no contexto. Aqui, no contexto, Jesus ele apresenta o fermento como sendo uma influência de crescimento. Uma influência de crescimento ali, crescente, né, e penetrante dentro do reino. É a ideia que ele quer trazer aqui. Da mesma forma que os textos sagrados apontam a negatividade disso, quando é feito dentro de um aspecto maligno, aqui Jesus apresenta o aspecto positivo disso, quando é feito de uma forma bondosa, bíblica. Então, não se aplica aqui de maneira alguma. Então, irmãos, quais são as lições que nós aprendemos aqui? Bem, basicamente, Cristo aqui ele compara dizendo que o reino dos céus, né, é semelhante, no caso, ao fermento. O fermento, então, seria o próprio reino dos céus, que ele fala. Esse fermento, uma mulher, ele tomou, né, desse fermento e escondeu em 3 medidas de farinha. A palavra aqui é esconder, não é? Porque ela não precisaria esconder, mas ela colocou escondido. Ninguém viu ela fazendo isso. E aí ela declara aqui, o texto declara, até ficar tudo levedado. Como que as outras pessoas não esperavam que isso acontecesse, porque ela fez escondido e tudo veio a ficar levedado. Tudo veio, vamos colocar na linguagem que nós mais conhecemos, tudo veio a crescer, né? Então, quais são as lições que nós aprendemos aqui? Primeira lição é que o invisível ele demonstra resultados visíveis. Como nós vimos, o fermento aqui aplicado foi aplicado de forma escondida, mas tudo veio a ficar levedado. Então, o fermento ele fica ali, né, basicamente invisível na massa. Até mesmo quando alguém está cozinhando e põe ali fermento na massa, não se vê esse fermento quando ele é misturado. Mas, ao contrário dele ser invisível ali na prática em si, todos podem ver o seu efeito. É facilmente detectado quando um bolo, quando um pão, ali se faltou fermento, quando não se pôs fermento, quando se esqueceu o fermento. Mas também é naturalmente ali perceptível quando há fermento ali naquele bolo, quando há fermento ali naquele pão. Então, o invisível, ele demonstra resultados visíveis. Certamente era isso que Cristo queria apontar aqui, né? A ideia da influência interior ali no reino dos céus. Coisas que nós não veríamos, mas que certamente o efeito desse algo seria visível a todos os olhos. Em segundo lugar, a segunda lição que podemos aprender aqui é que o fermento ele atinge cada parte da massa. Enquanto a massa está ali descansando, no caso ali em seu processo, né, de levedura, cada partícula da massa está sendo ali atingida por esse fermento, a fim que, claro, que ele cresça. Então não fica nenhuma parte da massa que não venha a crescer. Então, quando alguém, né, coloca fermento, um tanto de massa em mistura, toda a massa, ela passará por esse processo de levedura. Nós, então, como seguidores de Cristo, como participantes do reino do céu, né, devemos permitir, então,
que o reino do céu atinge, então, cada segmento das nossas vidas. Então, nós que nos autodenominamos, né, como servos do Senhor, temos que passar por uma transformação total. Por quê? Porque não pode existir áreas da minha vida onde este fermento não tenha atingido, onde este fermento não tenha ali, de fato, feito o seu processo em mim. Então, por isso que eu passo por mudanças, por transformações, porque o fermento, ele atinge cada parte da massa. A terceira lição que eu aprendo aqui é que essa lição aqui, essa terceira, ela integra a missão da igreja. Aquilo que Cristo queria também passar aqui para os seus discípulos era a integração ali, a missão da igreja. Então, a conduta que é esperada de nós, como totalmente transformados, né? Totalmente ali passando por um crescimento, por uma transformação por meio desse fermento, a conduta que é esperada de nós, seguidores de Cristo, em cada segmento das nossas vidas, né? Então, no caso, em toda parte da minha vida, não é algo à parte da evangelização do mundo, né? Então, ao contrário disso, a nossa conduta diante da sociedade, ela está diretamente conectada ao evangelizar, de modo que é parte integrante ali da nossa missão. Então, de fato, quando o evangelho adentra em mim, e eu então passo por uma conversão genuína, este fermento adentra em todas as partes do meu corpo, do meu ser, eu passo por uma transformação completa, e isso é parte integral na missão da igreja, na missão de evangelismo, de levarmos a palavra, né? Porque a minha conduta, ela é muito importante diante da sociedade a qual eu estou ali pregando o evangelho. E a quarta lição é que o menor número, ele gerará um grande impacto. E aqui eu estou fazendo uma ponte com as palavras do apóstolo Paulo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, basta um pouco de fermento. E, de fato, é assim mesmo, né? Então, Cristo, ele também sabia disso. Quando uma pessoa usa fermento na massa, ainda que seja pouquinho, vai trazer um resultado. E é assim mesmo, né? Nós vamos olhar ali para o princípio da igreja, por exemplo. Cristo estava falando aqui para os seus discípulos, né? E ali eram 12 homens. Quando Cristo ele é assunto aos céus, ele tinha 11 discípulos que permaneceram ali para darem prosseguimento ali, né? A implementação da igreja, no caso ali a igreja primitiva aqui nesta terra. E esses 11 homens, ali, aqui seriam 120, né? Logo ali no capítulo 2 de Atos, fizeram um rebuliço em todo mundo, né? Olha só onde o evangelho chegou, olha só onde o cristianismo chegou. É verdade que muitas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus, é verdade, mas milhões e milhões de pessoas foram alcançadas por esta palavra, que começou ali de forma tímida, pequenininha, com o menor número, mas que gerou então um grande impacto, assim como esta mensagem do fermento. E a quinta e última lição, eu quero trazer ela em forma de uma pergunta. E a pergunta é: o que será essa palavra aqui, essa lição tripla de Jesus? O que ele quer dizer com isso, né? Quando ele fala aqui que o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, essas 3 medidas de farinha. Será que Cristo ele queria dizer algo com essas 3 medidas de farinha? É alguma mensagem aqui obscura, implícita para nós? Há algo a aprendermos aqui? Bem, irmãos, algumas pessoas levantam, cogitam, né, algumas ideias aqui, o que seriam algumas interpretações, todas beirando em uma área que é muito perigosa na teologia, que é a área da alegoria. E temos que ter muito cuidado quando se alegoriza qualquer texto bíblico, porque às vezes, quando se alegoriza, você acaba trazendo uma mensagem que o texto não quer trazer para nós, que não trouxe para nós. Mas vamos lá. Então, por exemplo, 3 medidas de farinha. Alguns pensam ser que essas 3 medidas de farinha seriam uma referência a Abraão e a Sara,
Porque lá em Gênesis 18:6, assim que Abraão ele recebe a visita de 3 anjos, e nós entendemos que um era o anjo do Senhor, mas eram 3 anjos ali que o visita antes da destruição de Sodoma e Gomorra, diz então que apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Então Sara, há muitos anos atrás, ela fez exatamente como esta mulher aqui, que Cristo, né, ele conta essa história, esta mulher aqui, ela fez. Essa mulher aqui, na parábola de Jesus, tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. E aí a Sara, lá atrás, muitos anos atrás, no texto canônico, no texto bíblico, ela fez exatamente isso. Ela amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fez pão assado, né, ali para aqueles 3 anjos do Senhor, que nós entendemos que seria uma visita do próprio Deus para com Abraão, né? Uma visita que o próprio Deus fizera a ele. Aí muitos dizem 3, né? Então seria como uma referência, um simbolismo à presença da Trindade Santa, né? Mas vamos lá. Alguns dizem, em segundo lugar, que essas 3 medidas de farinha seria uma referência à completude do homem. Então a ideia para aqueles que assim compreendem do corpo, alma e espírito. Quando Cristo aqui disse 3 medidas de farinha, ela pôs esse fermento, que é o reino dos céus, né? Em 3 medidas de farinha, ela colocou no que seria a completude do homem. Cristo estava falando aqui sobre a transformação completa que este fermento, que o reino do céu gera na vida de alguém. Por isso que ele até complementa dizendo, até ficar tudo levedado, tudo. Então muitos pensam, é o homem completo, corpo, alma e espírito. Okay? E aí, em terceiro lugar, o que alguns também falam e dizem sobre essas 3 medidas de farinha é que seria uma referência aqui ao que nós carinhosamente chamamos de tripé da fé. Né? Então, a oração, o jejum e a palavra, que são coisas que Cristo ele vai sempre trazer corriqueiramente no seu ensino. A importância da oração e do jejum, o uso da palavra de Deus, né, da autoridade escrita, por muitas vezes Cristo ele vai trazer uma referência às escrituras sagradas, aos profetas, aos textos de Moisés. Então, seria muito importante isso, né? O fermento, ele vem sobre essas 3 medidas. Então, aquele que faz parte do reino dos céus, ele faz o uso da oração, do jejum e da palavra, porque ele foi transformado completamente e só por meio da oração, do jejum e da palavra é que ele vai gerar também transformação na vida de outros. Mas bem, irmãos, como eu disse, tudo isso é alegoria. Nós não podemos aqui, de fato, fechar a ideia de que Cristo, quando ele usou 3 medidas de farinha, ele queria dizer uma dessas 3 coisas. Mas eu diria que essas 3 alegorias que são apresentadas, essas 3 possibilidades, que se tomados apenas como aplicações e não como doutrina, mas como aplicações, não como se Cristo estivesse dizendo exatamente isso, mas como aplicações, mal não fazem. Nenhuma dessas 3 mal não vão fazer, apenas o bem. Então, por exemplo, o Deus Trino, né, no caso, né, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, de fato, quando ele transforma completamente o homem. Ele completa, assim, o corpo, a alma, o espírito, ou como você acredita, né? O corpo e o espírito, e ele completa, ele transforma, o que importa aqui é completamente a vida de um homem, não deixando ali pela metade. E na santificação, que é o processo ali de crescimento, o crescimento que procede de Deus, é essencial para a vida deste homem a oração, o jejum e a palavra. Então eu diria que esta aplicação mal não faz se nós então fizermos a nossa própria vida e apenas um bem tremendo é entendermos que o Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele de fato transforma e o reino dos céus, como este fermento, ele vem, não é? E ele traz ali, ele leveda toda a massa, né? Ele vem e ele transforma completamente o homem, não deixando nada pela metade. E na santificação, na vida deste homem transformado, esse processo de crescimento, ele é essencial. E por meio da oração,
do jejum e da palavra. Ok, irmãos? Então, assim como o reino dos céus gera uma mudança exterior, o reino dos céus também muda uma mudança interior na igreja, naquele que passou pelo novo nascimento. Amém? Que Deus então nos abençoe e que aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, queremos louvar a Ti por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. E muito obrigado, Deus, porque este fermento chegou até a nossa vida, Pai. E de fato nos trouxe transformação completa, nos trouxe crescimento. Clamamos para que o Teu Espírito Santo nos ajude em todo o tempo, para que honremos, sim, esta fermentação na nossa vida, Pai. E que em todo tempo possamos demonstrar a transformação real e verdadeira. E que nós possamos, sim, crescer a cada dia, o crescimento que procede de Ti. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe.